Bom dia, igreja. Está fraquíssimo, é para estar bem forte. Olha, depois de uma festa dessa, não é? Se o culto encerrasse agora, já sairíamos daqui felicíssimos, agradecendo a Deus por essa festa. Saibam vocês que a festa aqui está grande, mas lá no céu tá uma coisa maravilhosa por essas pessoas que se batizaram. Quem está dizendo é a palavra de Deus. Diz assim, há uma festa no céu. São milhares e milhões de anjos dando glórias a Deus por uma alma que foi entregue ao Senhor, para o seu reino. Então, queridos, nós estamos felizes nessa manhã. Amém? Vamos repetir de novo, tá bom? Nós saudamos a amada igreja, na graça e na paz do Senhor, e a igreja diz... Amém, amém. Eu estou feliz. A pergunta é, quem está feliz, levante a mão direita. Quem está feliz? À direita. Agora, quem é feliz, coloque a mão esquerda no coração. À esquerda no coração. Nós vamos orar. Eterno Deus e Pai, nós estamos felizes, nós somos felizes, e essa alegria está demonstrada, Senhor, porque a nossa mão esquerda está erguida para o céu, pedindo que Tu socorra, Senhor, as nossas vidas. Tu pega nas nossas mãos e não solte. A nossa alegria está demonstrada nessa mão que está no coração, à direita, te dizendo, Tu tem nos ajudado, até aqui Tu nos ajudaste, Senhor. Nessa manhã de gozo, de alegria, de paz, nós queremos te dizer muito obrigado por tanto bem que Tu tem nos feito. Pai, recebe a nossa adoração. E agora é a minha oração, que o amor de Deus e a graça de Deus me socorra nessa manhã de tanta gratidão. E que o abrir da minha boca e o meditar do meu coração, Senhor meu, rocha minha, Redentor meu, seja tão somente para a Tua honra e a Tua glória. E eu quero te pedir ainda, Senhor, que Tu diminuas a distância entre as coisas que eu falo, entre as coisas que eu prego e as coisas que eu vivo da Tua palavra. Há uma distância muito grande ainda, Senhor, entre o que eu prego e o que eu vivo. Eu preciso do Teu socorro. Diminui, Senhor, essa distância. Em nome de Jesus. Amém e amém. Amém, queridos. Olha, ontem à noite foi uma noite de festa, de louvor, de adoração. Nós estávamos aqui na presença do Senhor, louvando, lemos a palavra, nós cantamos. A adoração foi belíssima. Se a gente encerrasse com... Eu não conhecia esse lado do pastor e cantor. Eu já disse a vocês que eu tinha inveja do tamanho, não é, dele, essa simpatia que é o nosso pastor. Pastor Gamaliel, como é simpático. Eu o conheci uma vez, bateu um amor à primeira vista, e a Andréia, a Adriana, minha esposa, nem ficou com ciúme. Eu disse assim, que homem gostoso, Adriana, que homem simpático, foi um amor à primeira vista. Aí veio o convite, a gente aceitou, eu nem pestanejei, a boca cheia de comida, vou. Estava num restaurante, e aqui eu estou pela fé, queridos. E aí ontem eu vi uma outra coisa belíssima, que voz maravilhosa. Eu tive o privilégio de estar na casa dessa família. A esposa maravilhosíssima. Me colocou num quarto, queridos, que eu abro a janela e eu chupo a cerola assim, ó. Ai, meu Deus, eu não tinha orado por nada disso. Eu não faço a menor força para pegar a cerola. E aí a sua filhinha, como eu estou feliz, pastor, na sua casa, muitíssimo feliz. Hoje eu queria compartilhar com os irmãos uma ferramenta que Deus deixou para mim e para você, e para todos os que estão no projeto dele, todos que vão nascer, vão ganhar de graça essa ferramenta,
para a adoração do Senhor. Essa ferramenta, ela se chama fé. Deus, naquela primeira reunião, que falamos nela ontem, a Bíblia diz que Deus, ele é eterno. E há quem nos pergunte, quem veio primeiro? A Bíblia diz que no princípio de todas as coisas era Deus. Não sei de onde ele veio. Eu sei que ele é Deus, no princípio de todas as coisas. E ele fez todas as coisas de uma forma amorosa. No coração dele nasceu um desejo de fazer todo o universo. E aí não bastasse, no coração dele nasceu o desejo de fazer um homem à sua imagem e à sua semelhança. E a Bíblia diz, e ele nos criou à sua imagem e semelhança. Olha que privilégio. Aquele que é eterno, no princípio de todas as coisas, quando toda a eternidade foi criada, ele já existia. Pela fé, nós precisamos acreditar nisso. Se não acreditarmos nessa eternidade, como sendo o Senhor, o autor e consumador de tudo que a gente conhece, a nossa fé não vai a lugar nenhum. Ela não veio do Senhor essa fé. Aquele colocou no meu coração e no seu coração, nasceu com ele. E ele deixou essa fé para mim e para você, para que a gente exercite todo dia. E através dessa fé, a gente continue o adorando em espírito e em verdade, e glorificando, e transferindo para ele toda a glória, como bem disse o pastor. Eu dependo de ti, a glória é tua, Senhor. Essa igreja está crescendo, a glória é tua, eu estou batizando, a glória é tua, tudo isso pela fé. Já foi dito isso hoje pela manhã. A gente não vale nada, queridos, nada. Essa palavra diz que do pó viemos e para o pó voltaremos. Se vocês conhecem alguém que na pandemia morreu e não voltou para o pó, depois converse comigo, que eu quero conhecer você que conhece essa história mentirosa, eu quero conhecer esse sujeito que não voltou para o pó na pandemia. E hoje, aqui, alguém está morrendo na cidade, vai voltar para o pó. Ou ele volta para a terra e a terra come e vira pó, ou ele vai ser queimado e volta a pó. Uma forma de cinza, mas é assim que vai acontecer. Deixa eu dizer a você uma coisa. Sabendo que é assim que vai acontecer, para que orgulho e para que vaidade? Se tudo vai virar pó. Tudo vai virar pó. Não tem ninguém que vá ter um destino diferente do que essa palavra diz. Do pó viemos e para o pó nós voltaremos. Agora, preste atenção. Enquanto eu não for pó, eu vou curtir bem muito. Eu vou saltar, eu vou pular, eu vou comer jaca. Eu quero corrigir. Ontem eu disse, Enéas arranjou a jaca. Não é Enéas já morreu. Não é Enéas, queridos. Como é o nome dele, pastor? Ernesto, filho do nosso saudoso Gideon. É o caçula do irmão Gideon. Eu vi a fotografia dele ali. E eu não conhecia o irmão Gideon, mas pela carinha dele sorrindo, deve ter sido uma pessoa maravilhosíssima. E o pastor também disse que ele está aqui pela instrumentalidade do irmão Gideon. E é assim que Deus faz, pela fé. Ele usa você. Ele usa, está vendo essa criancinha aqui? Tem 1 aninho. Tome posse ele e seus pais. E é neto do Gideon, é. Tome posse. É através dele que a bênção vai chegar. Vocês conhecem a história de uma menininha que foi levada escrava lá de Israel, para onde? Para a Síria. Era simplesmente uma menininha de 8, 9 anos.
E quando foi levada como escrava, depois da vitória do rei da Síria, aquele poderoso general Naamã leproso, a levou como escrava, e a ele era leproso, queridos. E aquela menininha conhecia o Deus de Israel, aquela menininha conhecia o Deus da Bahia, conhecia o Deus dessa cidade, conhecia o Deus lá de João Pessoa, conhecia o Deus de todas as nações. E aquela menina um dia viu ele trocando de roupa, disse: meu Deus, o general é leproso, olha que coisa feia, lepra. E naquele tempo, que essa lepra não era brincadeira, não. Tinha uma lepra chamada vixoniana, que era a lepra que caía o nariz, caía pedaço, caía os dedos, e aí existia um trapo, que daí veio essa ideia de trapo de imundícia, que era exatamente uma franela, uma fraldazinha da Johnson & Johnson, que o leproso passava na pele, e aquela franela ficava cheia de uma salmoura horrorosa, de destruição da carne, aquela coisa horrorosa. Aquele trapo servia para ele enxugar aquelas chagas da lepra, e depois era jogado fora esse trapo, chamado naquela época trapo de imundícia. Era o trapo, era a fralda que enxugava a lepra dos leprosos. Aí a Bíblia diz que nós somos, sabe o quê? Trapos de imundícia. Nós somos aquela franela, aquela fralda. Aí por que você é tão arrogante? E por que você se acha tão importante? Se a Bíblia diz que nós somos trapos de imundícia. E tem mais uma novidade para alguns, e outros já sabem disso. Eu viajei de João Pessoa para cá, o pastor me convidou. Eu moro na beira da praia. Se eu quiser cair dentro d'água, é pular da janela e cair dentro d'água. Um mar de água quente, um sol maravilhoso. Eu caminho todos os dias às 5 horas da manhã. Mas aí eu decidi vir para cá. Eu decidi, trazido pelo Espírito Santo, vir para cá. Aí eu estou aqui, viajei, cheguei, escapei dessas curvas, de Vitória da Conquista até aqui. É bem verdade que o motorista era competente, não quis fazer nenhuma ultrapassagem, mas a gente poderia ter morrido. Aí, se acontecesse uma tragédia comigo, eu ia ficar com... eu podia ter ficado de uma pessoa, para que eu vim morrer aqui nessas curvas da Bahia? Mas, olha, queridos, não é esse o sentimento que eu tenho. Eu tenho um sentimento de alegria, de gozo, de paz, mas eu não posso ficar orgulhoso por isso. Porque se eu morresse aqui na viagem, estaria preparado um diploma para mim, um certificado. E sabe como estaria escrito? Ao Valdir da Silva Lucena, um certificado de servo inútil. Saí de João Pessoa para morrer aqui e ainda vou receber na eternidade um certificado de servo inútil. O que sobra de toda essa introdução, de toda essa conversa? Somente o Senhor é Deus e merece toda a honra, toda a glória, todo louvor e toda adoração. Ele é santo na sua essência. Ele fez os céus e a terra. Ele fez você, a sua imagem e semelhança. E é o autor da fé, que é isso que eu quero conversar com vocês nessa manhã. Deixa eu marcar aqui no meu relógio para vocês. São 10h29, para a gente não perder tempo. Queridos, preste atenção. Quando Deus lhe fez e me fez, Ele colocou no meu coração a semente da fé como ferramenta de sobreexistência, para que eu sobrevivesse todas as tribulações da vida, todas as tempestades, todas as provações, sobrevivesse para a sua honra e a sua glória. Ele não nos fez, queridos, para o sofrimento. Ele nos fez para ser eternos com Ele.
Mas vocês conhecem a história da Bíblia, de um casalzinho desobediente, que Deus conversou com eles: olha, eu fiz tudo perfeito, e aí eu percebi que falta alguém. Eu vou criar um homem chamado Adão. E Adão foi feito, segundo a Bíblia, à imagem e semelhança de Deus. Ele percebeu que estava tudo bom, mas ainda faltava alguma coisa. Fez Eva. Diz Cláudio Duarte para complicar a vida de Adão. Isso é coisa de Cláudio Duarte. Eu estou dizendo, a Bíblia diz, viu que era bom o homem, mas fez uma mulher para lhe acompanhar por toda a eternidade. Um casal perfeito. E Deus pediu somente uma coisa a esse casal. Venham cá, queridos. Naquela doçura do Senhor que permanece até hoje. Venham cá, por favor. Vocês estão vendo essa árvore aqui? Olha, esta árvore. Preste atenção. Dê uma volta aí de 360 graus. São milhares e milhões de árvores que eu fiz para você, filho, filha. Mas eu não queria que vocês não mexessem nessa aqui. Mas o Senhor sabia que eles iam mexer. E eles mexeram. E para não mexer, bastava um não. Não vou mexer, porque papai disse que não mexesse. Mas eles não disseram esse não. E hoje a gente está até hoje do jeito que a gente está. Sofrendo. Machucado, tribulações, tempestades. Hoje pela manhã chegamos bem cedo aqui e o irmão que conduzia a oração diz assim: vamos orar pelos enfermos que estão aqui no hospital bem vizinho a nós, os enfermos do hospital que está lá mais na frente. Eu aproveitei a carona e disse assim: e pelos meus que estão lá em João Pessoa, que tem um bocado de gente doente na igreja também. E quando a gente estava orando pelos doentes, eu orei por um colega meu bem novinho que está com câncer. Orei pela filhinho de uma irmã que nasceu autista. Orei pela irmã que é a líder de oração da nossa igreja, que sentiu uma dor e foi operada de apendicite. E aí quando abriram, o marido é cirurgião, é médico, assistiu a cirurgia, o abdômen cheio de pus. E ele ligou para mim: doutor Valdir, o senhor sabe que o senhor é cirurgião, o risco que é uma barriga cheia de pus, porque o apêndice supurou. E eu tenho orado por Norma todo dia, porque eu sei que pode complicar, mas pela fé, eu já disse ao Senhor, não vai complicar. Mas assim é a vida. A gente não está bem aqui, volta para casa, uma novidade, uma tempestade, uma dor. Por isso Deus criou a ferramenta chamada fé. E é pela fé que nós vamos continuar vivendo até que Ele me leve ou até que Ele venha me buscar. E você também, diga amém. Vamos exercitar nossa fé. A palavra de Deus diz na carta que escreveram os Hebreus, no versículo 11, versículo 1, eu vou dizer decorado. A fé é a certeza das coisas que se esperam e a prova das coisas que não se veem. A fé é a certeza das coisas que se esperam e a prova das coisas que não se veem. Nesse mesmo livro de Hebreus, há uma passagem que diz assim: sem fé é impossível agradar a Deus. Preste atenção, não tem como agradar a Deus se a gente não exercitar a nossa fé, ferramenta que Deus criou para que a gente o adore, para que a gente o alegre o seu coração, a fé. Aí Paulo escreve aos Romanos e diz assim: a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. É isso que a gente está fazendo. Que essa palavra existe para que a gente leia, que a gente beba, que a gente coma, que a gente vá se saciando dela, que nunca vai acontecer de se saciar,
mas essa palavra é que nos inspira a viver pela fé. Agora, deixa eu dizer uma coisa a você, e eu também. Vamos deixar de ser egoístas. O culto hoje não está lindo, o culto. Não teve batismo. O pastor me fez chorar. Abraçado, chorando, com a ovelha arrependida. Eu disse, pastor, eu não queria chorar, mas o pastor está me fazendo chorar. Umas lágrimas desceu, enxuguei. A alegria do coração do pastor, queridos, é porque ele está vendo a vocação que Deus deu a ele. Vocação de amar almas perdidas. Vocação de ir fazer exatamente a ordenança que Deus deu a ele, deu a mim e a você também, ir por todo mundo e pregar o evangelho e dizer a todas as criaturas, há uma esperança para você, você tem direito a uma vida eterna, creia no que eu vou lhe dizer. E essa igreja tem proclamado nessa cidade, essa vida eterna, através da morte e sacrifício de Jesus Cristo, que estava na primeira reunião com o Senhor. Vamos continuar, queridos? Preste atenção. A Bíblia fala dos heróis da fé. Esse capítulo 11, ele continua falando de Moisés, falando de Elias, falando de Abraão, de Isaac, de Jacó. Eles estão na galeria dos heróis da fé. Deixa eu dizer uma coisa para você. Tome posse do que eu vou lhe dizer. Vocês sabiam que eu estou na galeria também? Vocês sabiam que vocês estão na galeria e os que não estão podem ir para a galeria? Sabe por quê? A nossa vida é eterna. Eles foram e nós somos. E eu digo isso com uma convicção muito grande, porque o Deus de Abraão, o Deus de Jacó e o Deus de Isaac é o seu Deus e é o meu Deus. E Ele é o mesmo de ontem, de hoje e de sempre. Ele não mudou. Digam amém. Queridos, olha, eu tenho andado tão empolgado na presença do Senhor. Meu Deus, me conserva assim. Eu queria ter, meu Deus, se eu pudesse voltar ao tempo. Quantas vezes eu andei distante do Senhor. Eu estava vendo agora ali no batismo, eu fui batizado no dia 6 de setembro de 1964. Se alguém quiser dizer assim, não, ele deve estar chutando essa data, é só depois botar no Google assim, que dia caiu, dia 6 de setembro de 1974. O Google vai dizer, num domingo. Num domingo eu tinha 9 anos de idade. Quem me batizou foi o pastor Ezequias Fragoso Vieira. E quem me doutrinou foi a minha mãe, Débora. Quem me orientou nos caminhos do Senhor foi o meu pai e minha mãe, seu Raimundo Lucena. E eu fui criado na presença do Senhor. Deixa eu dizer aqui, abrindo um parênteses, família amada dessa igreja, crie os seus filhos no caminho em que eles devem andar. E pela fé, jamais irão se desviar deles. Digam amém. Amém. Posso contar uma história para vocês de fé na minha vida, para a honra e glória do Senhor. Eu me batizei com 9 anos. Eu era muito traqueiro, olha, vocês sabem o que é, né? Travesso, tal. E eu gostava de aparecer, mas de pequenininho já gostava de aparecer. Eu piorei. Agora estou pior do que quando eu era pequenininho. E aí na igreja, eu ainda pequenininho, já com 9 anos eu queria ser o líder dos juniores. Mamãe, vai crescer, menino. Mamãe, diga ao pastor para me botar de líder dos juniores. Eu queria ser o líder dos embaixadores.
Eu queria ser líder de tudo, eu queria... Aí quando o pastor dizia assim, nesse Natal nós vamos fazer uma dramatização, e nós vamos precisar aí de uma criança, assim, mais, que possa ser José, José. Não, mas aí, presta atenção, eu tenho outra coisa para você. Eu acho que o pastor dizia assim, não, quando eu escolher os apóstolos, eu vou botar você de Judas. Eu queria aparecer, queridos. Mas o Senhor foi tratando a minha vida, foi tratando o meu coração. E aí, quando eu, agora já jovem, com 17 anos, resolvi fazer vestibular para medicina, eu contei isso ontem. E fiz um voto ao Senhor, se eu passar no vestibular de medicina, eu vou servir ao Senhor e vou falar dele todo dia na faculdade de medicina. O Senhor foi na minha, eu fui aprovado de primeira. Aí eu disse, esse negócio com Deus dá certo, pela fé. Mas quando eu entrei na faculdade de medicina, eu fui invadido, queridos, por uma vaidade, um orgulho, que ela existe como arma de Satanás. Não é coisa de Deus a vaidade e o orgulho. São armas de Satanás. E entrei na faculdade. Só para vocês entenderem como eu era orgulhoso e vaidoso, deixa eu contar para vocês como foi o meu primeiro dia de faculdade. Primeiro, saiu o resultado do vestibular. Aqui não usa mais, eu acho, na Bahia. No Brasil não está mais usando isso. Mas a gente cortava o cabelo, o chamado fera, ainda faz, cortava o cabelo e tinha uma boina para cada área do curso que a gente fez no vestibular. Por exemplo, medicina, a boina era verde. Direito, a boina era vinho. Odontologia, meio que vermelha. Engenharia civil, mecânica, tudo que fosse de engenharia era uma boina azul. E aí, quando eu passei no vestibular, eu fui para o barbeiro, eu disse, meu amigo, corte o meu cabelo, mas passe a navalha. Não é só a máquina, não. Mas por que essa agonia? Eu disse que eu quero que demore bem muito a crescer o cabelo. Olha aí, já a vaidade do coração. Aí agora vamos comprar a boina. Quando eu fui comprar a boina verde, eu disse ao camarada, você tem boina para quem passou em medicina? Tenho. Qual é o tamanho da sua cabeça? Eu digo, é grande. Deve ser 57, 58, veja aí. E fui provando a boina, coube umas 57. Meu amigo, você faz a impressão do nome medicina, olha, quem faz é o pessoal aqui de lado, vá lá e manda imprimir. Cheguei lá e disse, meu amigo, eu queria que você imprimisse nessa boina o nome medicina. O camarada disse, pois não, tá bom esse tamanho? Eu disse, não, aumente a letra. Disse, mas vai ficar muito grande. Não, eu quero grande. Eu quero que você bote assim, começa aqui, medicina. Quando alguém perguntou, passou em quê? Eu tinha que virar assim, para a pessoa ler medicina. De tão grande era o tamanho da letra. Vocês sabem o que é isso? Vaidade, orgulho. Olha, na bênção, pela fé, eu passei. Mas agora comecei a inverter as coisas. As minhas necessidades existenciais começaram a roubar a glória do Senhor. Primeiro dia de aula, eu comprei um estetoscópio. Primeiro dia de aula de medicina, um estetoscópio, você sabe o que é, né? Que faz a ausculta. Comprei um tensiômetro, botei debaixo do braço. Me vesti todo de branco, sapato branco, calça branca, jaleco branco, e entrei num ônibus, lá em Campina Grande, em Bodocongó. E uma senhora sentadinha assim, bem idosa, disse, ai meu Deus, que coisa boa, doutor, tira aqui a minha pressão. Eu disse, eu sei. Eu digo, e o senhor não é doutor não, todo de branco e com estetoscópio? Disse, não, é o meu primeiro dia de aula. E para que essa palhaçada? Vestido de doutor no primeiro dia de aula com estetoscópio e tensiômetro. Deixa eu dizer uma coisa para vocês. A vida cristã é assim também. Às vezes nós nos convertemos, pastor, e aí nasce na gente, igreja, preste atenção no que eu vou dizer, nasce na gente uma soberba tão grande, porque nós fomos alcançados pela graça e a misericórdia de Deus.
Nós não somos merecedores dessa graça e da misericórdia, mas a gente levanta a mão, se batiza, aí daqui para frente a gente começa a olhar quem está perto da gente. Você ora, não? Te cuide, senão tu vai para o inferno. Começa a nascer uma arrogância espiritual, e essa arrogância atrapalha o crescimento da igreja. Sejam humildes vocês convertidos, sejam humildes vocês que estão num processo de santificação, já passaram pelo processo da redenção, aceitaram o Senhor, agora nós estamos nos santificando no Senhor. E a Bíblia diz assim: humilhai-vos diante da potente e poderosa mão de Deus, para que Ele seja misericordioso com vocês todo dia. Paulo escreve dizendo assim: sejam humildes, aprendam nesta palavra, e dela tirem a razão da vossa fé. Quando alguém perguntar a você, responda sem vaidade, sem orgulho, responda com misericórdia. Eu estava perdido e fui achado, e você também pode ser achado. Há um Jesus Cristo que mudou a minha vida e pode mudar a sua também. Pare de arrogância. Aí a gente às vezes viaja por esse Brasil nas igrejas que não crescem. E não crescem, sabe por quê? Por causa da soberba espiritual. Tem gente que olha para a gente assim: doutor Valdir, eu já lhe conheci mais santa. Meu Deus, como é que o senhor... Um dia eu estava solfejando uma música dessas aí, secular. A irmã veio e me amarrou todinho na hora. Está amarrado, eu estava só solfejando. Não estava nem cantando, me amarrou todo. Minha irmã, me desamarre. Que santidade é essa? Mas entendam vocês que quanto mais essa santidade existe dessa forma arrogante, mais a gente peca na presença do Senhor, porque nós precisamos ser humildes no Senhor e reconhecer que o nosso crescimento espiritual ele vem todo dia pela misericórdia de Deus. É a misericórdia que se renova a cada manhã, e essa é a razão de estarmos vivos. Igreja, deixe de ser arrogante, seja o aroma suave do Senhor nessa cidade. E quando isso acontecer, as pessoas vão passar ali na frente sem precisar de ser convidado, vão dizer assim: eu vou entrar nesse lugar, que lugar bom, cheio de misericordiosos, cheios de graciosos, cheios de amorosos, cheios de pessoas que estão cheios de amor para dar. Digam amém. A igreja que eu pertenço, eu sou, queridos, amoroso de nascença. Se eu tivesse tempo, eu ia contar uma história no Dia das Mães. Minha mãe morreu de vergonha numa loucura que eu fiz. Mas eu abraço todo mundo, beijo. Aí eu esqueço de abraçar uma ou outra, principalmente. Até homem também aparece. Aí eu estou em casa, chega a mensagem: doutor Valdir, o que é que eu fiz com o senhor? Nem apertou a minha mão, o senhor está muito orgulhoso. Aqui eu tenho tempo de apertar a mão de todo mundo. Aí aparece, aí eu digo: bom, as mulheres, elas gostam desse aperto de mão. Mas daqui a pouco chega a mensagem de um: doutor Valdir, eu fiz alguma coisa com o senhor, meu irmão? O senhor passou por mim, baixou a cabeça, eu baixei. Igreja, pare com isso, igreja. Vamos adorar o Senhor, vamos louvar o Senhor, vamos visitar os enfermos pela fé, vamos levantar os caídos. Dá para entender? Diga amém. Amém. Vamos dar um exemplo de fé. Me permitam me citar nesse exemplo de fé. Agora, vaidoso fazendo medicina, orgulhoso, me sentia. Aí comprei uma bolsinha de médico também. Aquelas bolsas, o médico não tem uma bolsinha. Eu ia para a faculdade, segundo dia de aula, todo de bolsa, se achava nariz empinado.
E eu era líder da mocidade. E quando chegava na mocidade, no domingo à noite, olha, se vocês não estudarem, vocês não vão a lugar nenhum. Eu estou fazendo medicina, porque vocês sabem que eu estudei. Mas não é nada disso. Eu orei ao Senhor, e pela fé Ele me socorreu. Mas um dia, minha mãe me chamou, a dona Débora, disse assim, meu filho, senta aí. Era um sábado, disse, eu estou com vergonha de você. Eu estou triste por causa de você. Eu vi tantas vezes você chorando, de joelho, orando, Deus me aprova no vestibular. E eu estou sabendo, meu filho, que você anda bebendo cerveja. Que você anda num barzinho chamado aí o Bar do Alemão. Mamãe, isso é invenção. Não, meu filho, Deus ama você, eu continuo amando. Alguém me trouxe a notícia que você está bebendo. Não foi isso que você conversou com o Senhor. Você prometeu a Ele pela fé, ser um acadêmico diferente. Por que você está nesses bares nos finais de semana? Aí deixa eu contar uma coisa para vocês. Eu negando. É mentira, mamãe. Isso é fofoca de gente da igreja que está com inveja de mim, que sou acadêmico de medicina. Mamãe não tem nada disso. Quem quer saber de negócio de acadêmico, meu filho? É uma irmãzinha que encontrou com você. Aí chegou o primeiro carnaval depois de eu acadêmico de medicina. Arranjei uma namorada. E a namorada disse a mim, olha, eu só fico com você se você for dançar o carnaval. Numa cidade chamada Bananeiras. Eu disse, não faça isso comigo. Não, você quer namorar comigo ou não? Eu só vou se você dançar o carnaval em Bananeiras. Eu fui para Bananeiras. Olha só, queridos. A Bíblia diz que Satanás, ele está, adolescentes, ao nosso redor, tentando pegar a gente. Aí quando eu cheguei em Bananeiras, eu disse, não faça isso comigo. Eu não queria ir nesses 3 noites de carnaval. Em Bananeiras, uma cidade fica 3 horas de João Pessoa. A mamãe estava 3 horas. Parecia que estava tudo legal. Disse assim, nós vamos lhe vestir de mulher. Nós vamos pintar a sua sobrancelha, nós vamos botar batom, e aí tem um vestido meu que dá certinho em você. Eu saía bem curtinha, e eu entrei nesse clube lá em Bananeiras, na primeira noite vestido de mulher. Quando eu entrei no clube, vestido de mulher, segurando a saia assim, aí uma senhora disse assim, doutor Valdir, o senhor, meu Deus, que é acadêmico de medicina, e que coisa ridícula, o senhor vestido de mulher, se dona Débora souber disso, ela vai morrer. Eu disse, olha, dona Fátima, deixa eu dizer um negócio, a senhora não me viu, eu vou tirar essa roupa agora, eu vou tirar essa roupa. Não tem jeito, queridos. Logo chegou lá em mamãe, e mamãe disse assim, meu filho, o pior aconteceu. Que você fosse arrogante, tudo bem, mas se vestir de mulher, um acadêmico de medicina que não sabe ainda o que quer, não sabe se é homem de verdade. Mamãe, era só uma fantasia. Não, mas começa com fantasia. Você se garanta, olha o seu pai que é um militar bravo, acaba com esse negócio de fantasiar de mulher. Eu vou dizer ao pastor para lhe excluir da igreja. Foi falar com o pastor Natanael disse, minha irmã é uma recaídazinha. Eu conheço o coração desse menino. Deus está com ele. Aí vamos orar pela fé para que Deus tire ele desse negócio. Isso foi sábado. E mamãe disse assim, chorando, meu filho, você é a ovelha negra da família. Você envergonha a nossa família. Papai, vice-moderador da igreja, mamãe, pastora leiga. Aí mamãe chorou muitíssimo. Eu não conseguia chorar. Voltei para onde eu morava, fazendo medicina. Na segunda-feira, uma ligação disse assim, papai disse, venha que sua mãe teve um derrame, um AVC, e está muito grave. E mamãe, naquela segunda-feira, era o aniversário do pastor Natanael, ela fez uma torta de frutas, e foi recitar uma poesia de Mário Barreto França, que diz o seguinte, Jesus pagou o preço da minha passagem. É uma poesia muito grande de Mário Barreto França, que era um general do exército também, e quando ela chegou na 16ª estrofe, ela esqueceu. Era a história de uma menininha que entrou num bondinho lá no Rio de Janeiro, aquele bondinho de Santa Teresa,
E quando o cobrador foi cobrar, ele disse, então Jesus já pagou o preço para mim, por tudo. Eu não preciso pagar nada não. Eu vou andar de bondinho de graça. E mamãe esqueceu a poesia, a pressão subiu, ela caiu na sala, teve um aneurisma cerebral. E quando eu cheguei em João Pessoa, a mamãe estava sendo operada e mamãe morreu. E no dia seguinte foi o sepultamento, eu fui para o cemitério, e aí eu conversando com Deus, chorando, eu disse, sem escândalo, Pai, eu vou voltar para os teus pés pela fé, e nunca mais eu vou ouvir de ninguém da família que eu sou ovelha negra. Eu quero ser um filho amado, um filho querido, um filho a quem Deus ama de verdade. E a partir daí, queridos, as coisas foram acontecendo. Papai era novo ainda, tinha 56 anos, se apaixonou rápido. Com 2 meses, papai estava apaixonado por uma mocinha de 30 anos. Essa mocinha não era evangélica. Minhas irmãs, são 5, pressionaram o papai. Papai, se fosse pelo menos uma crente. Ele conversou com ela, ela se converteu no primeiro culto. Eu aceito. Aí ele disse, está vendo aí? Isso é coisa de Deus. Agora, mas papai, ela precisa se batizar, ser doutrinária. Tal. Com 15 dias o pastor caiu na onda, sem doutrina nenhuma, sem cursinho de batismo, batizou. Aí as meninas disseram, tá bom papai, o senhor quer casar, case. Casou. Rapidinho ela botou as unhas de fora. Uma das conversas com a gente, ela dizia assim, vocês não queriam que eu casasse, eu casei. Deixa eu dizer um negócio, eu não sei nem se Deus existe. Batizada, convertida, casada, não sabia se Deus existe. Foram 30 anos de luta, e ele segurou firme, para não dar o braço a torcer, não quis se separar, segurou firme 30 anos. Aí a família toda, quem era noivo, casou, quem era namorado, noivou, e eu resolvi sair da faculdade e fui morar no Rio de Janeiro sozinho. E papai disse assim, meu filho, você mandou o currículo para a faculdade, que faculdade? Eu disse, a primeira que me aceitar no Rio eu vou. Mas você vai sair de uma faculdade federal para cair numa particular? Eu disse, não papai, eu não estou preocupado com isso, pela fé eu vou. E chegou o primeiro convite, Faculdade de Medicina de Campos, no Rio de Janeiro. Eu arranjei um dinheiro, comprei uma passagem da Itapemirim e fui para Campos, achando que Campos era um bairro. E cheguei na rodoviária, disse, meu amigo, como é que eu pego aqui um ônibus para ir para Campos? Ele disse, não tem mais ônibus para Campos hoje não. Isso era de 6 horas da noite, só amanhã e 5 horas da manhã. E dá para ir a pé? Não, meu filho, são 5 horas de viagem daqui para Campos. E Campos não é um bairro do Rio, não? Não, Campos é uma cidade daqui do Rio de Janeiro. Eu fui para essa cidade do Rio de Janeiro. Tudo agora, queridos, pela fé. Parece uma loucura. Mas as coisas de Deus são assim. Vão sempre pela fé parecer loucura para os que perecem. Tomem posse disso que eu estou dizendo. A fé vem pelo ouvir da palavra. E quando você exercita a fé, parece loucura para os que perecem. Chegando eu em Campos, na rodoviária, não conhecia ninguém. Onde é a faculdade? Me disseram, em tal local. Fui andando para a faculdade, quando cheguei lá, disse, olha, eu sou o acadêmico, trouxe aqui a documentação que eu recebi a correspondência, vocês aprovaram o meu currículo, eu quero me matricular. Você está sabendo que é particular? Sabe que são 10 salários mínimos? Sei. Então você vai pagar agora a matrícula? Eu disse, não, pela fé eu vou deixar para pagar depois. Pela fé. Um cheque pela fé. Mas olha, deixa eu falar com o diretor da Faculdade de Medicina, não existe isso não. Se matricular pela fé, com cheque sem fundo, não, mas eu vou honrar. E aí, a partir daí, queridos, eu comecei a orar. Pai, se não fosse para vir, eu não teria nem comprado a passagem da Itapemirim. Se eu cheguei aqui é porque tu estás comigo. Agora, fica comigo aqui, deixa esse homem aceitar essa matrícula sem dinheiro, pela fé. Matriculei. Vamos começar a estudar. Primeiro ano, primeiro mês, não tinha como pagar a matrícula. Segundo, quarto mês, eu vou fazer o crédito educativo. Vocês sabem o que é crédito educativo? Hoje parece que é o FIES. Crédito educativo, fui na Caixa Econômica, me inscrever. Me diga uma coisa,
Quanto ganha o seu pai? Aquela coisa toda. Ah, papai é sargento do exército, está lá em João Pessoa, casou de novo. Eu estou aqui, eu não tenho ninguém por mim. Moço, por favor, olha, não é bem assim. Um minutinho aqui. Pai, pela fé, quebra o coração desse gerente. Ajeite isso aqui, me matricula, vem aí. Eu quero fazer parte desse negócio de o governo paga. Esse FIES lá naquela época era crédito educativo. O camarada disse, meu amigo, vem cá. Eu não sei porquê, de onde veio uma vontade do meu coração de lhe ajudar. Eu vou lhe ajudar. Você vai se inscrever. Agora, você tem algum político que possa lutar por você? Eu digo, ninguém. Ninguém. Então, não vai ser fácil ser aprovado, não. Eu digo, deixa comigo. Pai, não tem político, não tem nada, mas ele não te conhece, eu te conheço. 4 meses depois saiu o crédito educativo. Pela fé. Agora a Caixa paga a matrícula, paga os meses atrasados, aí eu endoideço pela fé. E começo agora a dizer, Deus, eu te louvarei mesmo para valer, a coisa funciona. Aí eu não tinha onde morar. Quando eu cheguei, dormi na rodoviária, depois fui para casa de uma pessoa que eu nem conhecia, uma senhora chamada Irene. Me deram o endereço, o telefone, fui bater lá. Dona Irene, sou eu. Cheguei, fiquei lá 1 mês na casa dessa senhora. O pastor está com 24 horas, já está doido que eu vá embora. Imagine 1 mês o camarada hospedado. Pela fé. Agora um colega meu disse assim, meu amigo, me diga uma coisa. Você se inscreveu numa seleção que tem na Santa Casa de Misericórdia, você que é de fora. O provedor da Santa Casa está escrevendo pessoas e são 10 candidatos. Normalmente tem 80 candidatos, 70, são 10 vagas, 10 vagas. E como é isso? Ele disse, olha, sexta-feira encerraram as inscrições. E para que você está me dizendo se encerrou as inscrições sexta-feira? Rapaz, tu me provocando. Mas ele me contou que era para ganhar 2 salários mínimos como estagiário. E eu perguntei a ele como é que é feita a seleção, não tinha prova, não tinha nada. Eu resolvi ir na casa do responsável por essa seleção, que era o provedor da Santa Casa de Misericórdia. Orei, lá onde eu estava, eu morava no Seminário Teológico Batista Fluminense, pastor Ebenezer Soares, me colocou lá. É uma história grande, eu estou encurtando. Orei e fui na casa do provedor. Estou acabando, pastor. Cheguei na casa do provedor, toquei a campainha, pela fé. O provedor não apareceu lá em cima, uma casa belíssima. Imagina a casa mais bonita daqui. Era essa casa do provedor. Uma escada alta. Aí apareceu um vigia. Meu amigo, eu queria falar com o provedor. Quem é você? Eu sou da Paraíba. E depois me arrependi. Acabo de dizer que era da Paraíba no Rio, não dá Ibope não. Nem em São Paulo. Eu sou da Paraíba, sim, o que eu tenho a ver com isso? Eu quero falar com o provedor. Sobre o quê? Acadêmicos bolsistas da Santa Casa. Ele não trata disso aqui em casa, não. Vá, procure ele na Santa Casa, aqui ele não vai lhe atender. Eu fiquei insistindo, eu quero falar com ele. Ele apareceu. Aí eu gritei, provedor, sou eu, Valdir da Paraíba. Valdir, o que é que você quer aqui? Eu não queria que o senhor me colocasse na Santa Casa. Não vai ter aí uma seleção de 10. Você se inscreveu, meu filho? Não. Você se inscreveu, você coloca. Acabaram as inscrições, você não está não entre os 53? Não. Provedor, por favor. Quem é você? A mamãe já tinha morrido, fazia tempo. Eu disse, mamãe morreu. Para ver se dava certo. Minha mãe, e você é de onde? Da Paraíba. Suba aqui, suba aqui. Subi. Expliquei para ele o que eu queria. Ele disse, meu amigo, já acabaram as inscrições. Que pena que você não se inscreveu. Nós estamos numa quarta-feira, foi sexta-feira que acabaram as inscrições. Mas, provedor, mas não é o senhor que escolhe, me bote, faça isso por mim, provedor. Não é o senhor o dono do negócio? Me ponha, eu posso lhe botar como estagiário sem receber nada. Você quer? Eu digo, eu quero. Deixa eu abrir um parênteses. Pela fé, queridos, aceite tudo que Deus lhe der. Diga, eu quero. Não quero tirar vantagem, nem se programar para as coisas acontecerem como vocês imaginam. Aceite, Deus, eu vou lhe dar, eu quero, Senhor. É um carrinho, eu quero esse carrinho.
Mas não é novo, eu quero. Deus vai lhe abençoar. Eu disse, eu quero ir de graça. Dei 2 plantões de graça, não publicou nos jornais a relação dos 10, eu voltei na casa do provedor. Toquei, eram umas 7 horas da noite, eu comia muito mal. E eu vou lá na casa do provedor, 7 horas da noite, quem sabe? Toquei a campainha, aí o vigia apareceu, mas ele não já mandou você ir para Santa Casa, você não já está dando plantão de graça lá como estagiário e tal, mas eu preciso falar com o provedor. O provedor apareceu, diga para ele, provedor, eu preciso falar com o senhor. Não saiu ainda a relação no jornal, mas meu amigo, isso é hora de chegar, suba. Subi. Ele perguntou a mim, já jantou? Eu disse, não senhor, ele vai jantar comigo. Eu disse, está dando certo. E eu dizia, pai, a coisa está com... Aí jantamos, ele disse assim, olha, é impossível eu lhe colocar. Eu vou lhe dizer por quê. Eu estava vendo as cartas, aí tem carta de Moreira Franco, Miro Teixeira, Amaral Peixoto. Quem é o seu político, Paraíba? Eu disse, olha, provedor, eu não tenho nenhum político aqui não, eu sou da Paraíba, não conheço ninguém. Mas eu tenho uma pessoa que pode mais do que esses camaradas todinhos. Quem é? Eu disse, Deus. Ele disse, não venha com chantagem, com negócio de religião para mim não, mas não pode, porque sou eu, o dono da caneta, o dono do papel, e sou eu que coordeno essas vagas. Deus não tem nada a ver com isso, não bota ele nesse negócio não. Eu disse, provedor, se ele quiser, pela fé, ele me coloca. Ele disse, eu duvido. Ficou bom para mim. Porque a Bíblia diz, queridos, que não tem uma pessoa na história da humanidade que brincou com Deus e se deu bem, que foi medir força com Ele e ele perdeu a batalha. Quando ele disse assim, eu duvido, eu disse, ganhei. Aí, jantei, enchi a barriga, ele está satisfeito, meu filho? Estou. E aí? Eu disse, aí me bote, provedor, por favor. Ele disse, não posso, que eu estou comprometido com esses políticos todos. E tem empresários aqui de cana-de-açúcar. Eu fui-me embora. Quarta-feira dessa mesma semana, uma pessoa disse assim a mim, me diga uma coisa, deu certo o seu problema lá na Santa Casa? Ainda não. Puxa vida, mas não perca essa esperança não, viu? Deixa eu dizer uma coisa para você. Deus mandou lhe dizer, você vai ser vencedor. Era uma evangélicazinha, enfermeira do hospital, que eu estava dando estágio. Aí na quarta-feira eu fui para a casa do provedor, depois dessa palavra dela. Ia ter um jogo Brasil e Áustria, em 1978. Pode perguntar no Google aí. Em 1978 teve jogo Brasil e Áustria, esse camarada veio mentir de João Pessoa aqui na Bahia. Brasil e Áustria. E eu fui assistir o jogo na casa do provedor. Cheguei lá e ele disse, o que é que você quer aqui? Eu disse, provedor, eu preciso falar com o senhor. Ele disse, vai assistir o jogo aonde? Eu disse, olha, se o senhor me chamar, eu assisto aqui. E assistimos o jogo juntos. O Brasil entrou para jogar contra a Áustria, uma seleção espetacular. Sócrates, Zico, Leão, aquele aí. Aí no primeiro ataque o Brasil o Zico chutou uma bola na trave, ele era grande, maior do que o pastor, e eu pequenininho, ele me agarrou pela cintura e começou a gritar, Paraíba, Paraíba, eu acho que vai ser uma goleada. Eu digo, não acho não, tinha certeza, vai ser negócio de 5-6, provedor. E aí, ele muito eufórico com a seleção, Paraíba, essa seleção demais. Eu dizia assim, provedor, me bote na Santa Casa. Ele dizia, você veio assistir o jogo ou veio me encher a paciência? E aí acabou o jogo, o Brasil venceu de 1-0, ele feliz, queridos, me abraçou, disse, provedor, me bote. Ele disse, eu não posso não. Eu disse, provedor, deixa eu dizer uma coisa ao senhor. O senhor está feliz, eu também estou, mas Deus pode, pela fé, me colocar. O senhor acredita nisso? Ele disse, não, pode. Mas não bota, porque sou eu que escolho. Não tem nada a ver com Deus, não. Eu digo, provedor, Deus pode. Fui embora, queridos. Um dia eu estou nesse hospitalzinho que eu dava um plantão lá de estagiário, e uma enfermeira disse assim, doutor, eu tenho uma novidade para lhe dizer. Corra para a Santa Casa de Misericórdia. O senhor vai ser contratado para trabalhar na Santa Casa de Misericórdia por 2 anos, ganhando 2 salários. E eu fui chorando, queridos, de onde eu estava. O senhor é meu pastor e nada me faltará. Fui chorando, cheguei lá, secretaria cheia de meninas.
E quando eu entrei, eles disseram, meu Deus, é você que é o doutor Valdir? Eu disse, não, eu sou acadêmico, segundo ano de medicina. Mas é você que é amigo do provedor? Eu sei. Olha a carta que ele mandou para a gente botar o senhor. Esse menino é fora de série, é o meu afilhado, minha esposa gosta dele, bote ele aí, bote ele. Eu assinei o contrato, queridos, e era agora meio-dia, eu fui correndo para a casa do provedor. Meio-dia. Toquei a campainha, ele apareceu e disse, não quero conversa com você. Eu disse, provedor, eu vim lhe agradecer. Pela primeira vez ele desceu as escadas e eu chorando copiosamente. Você sabe pobre como é que é, né? Para chorar, né? Provedor, muito obrigado, provedor. E ele estava chorando também. Mas aquele choro de rico, uma lágrima dessa, você me enxugava. Aí, você já almoçou? Não, suba para almoçar comigo. Eu disse, Paraíba, eu estou muito feliz porque eu lhe coloquei. Deixa eu lhe contar como foi, por isso eu vivo contando histórias nesse Brasil esses anos todos. Isso foi em 1976. Deixa eu lhe contar uma coisa. Ia haver um jantar na casa do prefeito aqui de Campos. Minha esposa foi convidada para ir me representando. E quando eu estava escrevendo o nome dos que iriam ser contratados, ficou faltando uma pessoa. Já estava no 9º. Abri todas as cartas de recomendação. Moreira Franco, Miro Teixeira, aquele Nelson Carneiro, ficou faltando um. Eu estou pensando que minha esposa estava lá na casa do prefeito, ela estava atrás de mim, me abraçou, disse assim, meu filho, ainda falta um, não é? Bote aí o Paraíba, por favor. Me encheu de beijo, bote aí o Paraíba. Paraíba, quando eu coloquei você nessa 10ª vaga, parece que saiu um trem de cima de mim, um caminhão de cima de mim. Eu disse, provedor, deixa eu fazer uma correção. Quando Deus me colocou, Ele disse, você tem razão. Só pode ter sido Ele mesmo, meu amigo, que não tinha a menor chance de você ser colocado. Diga amém, igreja. É uma historinha. Mas deixa eu abrir aqui um parênteses para vocês. Essa história é verdadeira. Eu fui uma vez falar em Caruaru, o camarada disse, meu amigo, menos. Ele era um gerente do Banco do Brasil, se achava o máximo. Eu disse, mas você acha que eu ia sair de João Pessoa para mentir em Caruaru? E vocês acham que eu ia sair de João Pessoa para mentir aqui, na Bahia? Podendo eu mentir em João Pessoa? Está tendo culto lá na minha igreja, eu podia estar pregando lá e contando história lá. É para a honra e glória do Senhor. E deixa eu dizer uma coisa para vocês, se vocês adolescentes, jovens e os adultos tiverem dificuldade em entender essa verdade, uma história de fé, hoje, de um Deus que foi o Deus de Moisés, o Deus de Abraão, o Deus de Isaac, o Deus de Jacó, é o Deus do pastor Gamaliel, é o Deus dessa menininha, é o Deus daquela criança, é o Deus da senhora, esse é o mesmo Deus de Abraão. Creia que Ele pode fazer as mesmas coisas, se ajoelhe e clame ao Senhor. E para encerrar, deixa eu dizer uma coisa para vocês, verdadeira. Eu anotei aqui no papel para não esquecer. A pergunta é, você faz parte da galeria dos heróis da fé? É uma pergunta. Você faz parte da galeria dos heróis da fé? Aquela galeria da Bíblia, ela encerra lá, mas eu faço parte, você faz parte também. O Deus de Abraão e de Moisés, Isaac e Jacó é o mesmo Deus de hoje. Se você não faz parte, diga ao Senhor, Pai, eu quero fazer parte da galeria dos heróis da fé. E por que esses homens foram para a galeria dos heróis da fé? Por que eles foram? Porque eles tinham uma vida de intimidade com Deus. A pergunta é, você tem fé? Você está pedindo a Deus para passar no vestibular? Você não precisa levantar a mão. Quantas vezes você orou no seu quarto, as portas fechadas, e chorou, e disse assim, Pai, eu quero passar,
Mas eu quero que tu ouças a minha oração, como tu vistes a oração de Ana, tua serva. Se tu me deres um filho, tão querido, tão amado, tão desejado, eu vou devolver o filho para ti, Senhor. Eu só quero ser mãe, eu vou devolver. Se tu me aprovares no vestibular de medicina, de direito, de enfermagem, de pedagogia, de filosofia, de geografia, de história, eu quero te devolver. E quero te louvar e te adorar todo o tempo da minha existência. Ana orou pela fé: Pai, me dê um filho, e saiba, se tu ouvires a minha oração, eu vou desmamar essa criança. Não sei se com 4 meses, com 5 meses, eu vou te devolver. Ele é teu. Vai ser criado na presença de Eli, o sacerdote. Ele será teu para toda a eternidade. Eu só quero ter esse filho, por favor. Ele é teu. E a Bíblia diz que Ana teve um filho e devolveu ao Senhor. E esse filho foi o primeiro juiz da história da humanidade. Esse filho foi um dos maiores dos profetas da humanidade. Esse filho foi o maior dos sacerdotes de toda a história da humanidade. E sabe quantos filhos Ana teve? 5. Deus não só deu um a Ana, Deus deu a Ana o filho tão desejado, ela devolveu, ele foi criado na casa do sacerdote Eli, e esse Samuel foi quem escolheu, a mando de Deus, o filho de Jessé, que seria o rei de todas as nações. Naquela época, o rei de Israel, não existiu nenhum rei em Israel maior do que o rei Davi, escolhido pelo próprio Samuel e ungido por Samuel. Deus já o havia santificado. Adolescente, jovens, crianças, Deus já santificou vocês. Vocês serão ungidos do Senhor. E vocês serão o que Deus planejou para vocês pela fé, para toda a eternidade. Igreja, botem na cabeça de vocês, para a honra e glória do Senhor, nós seremos uma grande igreja nesse lugar. Uma igreja que ama as pessoas de verdade. Uma igreja que ama as almas que estão perdidas, indo para o inferno. A gente sentiu nessa manhã uma alegria, um gozo tão grande. O pastor chorou, você chorou, eu chorei. Crianças foram batizadas, jovens batizados, homem batizado. Nós precisamos ter esse amor por almas perdidas. Dê a sua vida profissional. Você é o que, gari aqui? Limpe a rua, cantando, gritando, dizendo às pessoas: eu sou feliz, com a vassoura na mão. Para que as pessoas sintam em você o aroma suave do Senhor. E faça a diferença. Essa igreja não precisa convidar ninguém. A sua vida é o maior testemunho de vida de quem é feliz e está feliz no Senhor. E as pessoas precisam olhar para você e dizer assim: eu quero também ter essa alegria que a irmã sente, que o pastor sente, que essa criança sente. É assim que a palavra diz, a promessa é desse jeito: sê tu uma bênção para todas as nações, para todos os estados. Valdir, não só seja bênção em João Pessoa, não, seja bênção por onde você passar. Diga amém, queridos. É simples assim. Por que nós não somos vitoriosos, igreja? Porque nós não exercitamos a ferramenta, a fé que Deus me deu e deu a você de graça, para a honra e glória dele mesmo. E a igreja diz amém. Nós vamos orar, queridos, e eu queria pedir ao pastor que fizesse essa oração, agradecendo a Deus esse momento. Que Deus abençoe tremendamente a vida de vocês e a minha vida. E continue orando por mim. Estou com 69, mas Abraão foi até 100. E aí pela fé a gente vai. A gente vai. Digam amém? Amém. Deus abençoe.